e nada disso acontecia. Mas você foi amar Maria. Ah, meu bom José! Vamos continuar a leitura das glórias de nosso Pai espiritual? Nós paramos em sustentáculo das famílias, rogai por nós. E olha quem vai falar agora. Os que são devotos à oração devem, de maneira especial, estimar a devoção a São José. Não conheço ninguém que possa pensar sobre os sofrimentos, as provações e as tribulações que a Rainha dos Anjos suportou enquanto cuidava de Jesus em sua infância, sem ao mesmo tempo agradecer a São José pelos serviços que ele prestou à Divina Criança e sua Santíssima Mãe. Santa Teresa d'Ávila, oh lindeza! Bom, a leitura que Donald Colley, que escreveu essa consagração, nos sugere, lembrando que não é a leitura que eu estou deixando registrada, a consagração que eu estou deixando registrada aqui, mas estou utilizando apenas alguns textos que ele deixou aqui de santos, padres, muitas contribuições de doutores da igreja, enfim. Ele sugere Testemunha Silenciosa, que está na página 263, e quem abre esta leitura é Papa São Paulo VI. O Evangelho não registra uma só palavra dele, São José. Sua linguagem é o silêncio. Bom, antes de darmos sequência, eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar, do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos tão funesta obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, a patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Testemunha silenciosa. Honramos São José como o homem que ensinou Jesus a falar. Jesus deve ter falado numa maneira semelhante à de seu pai terreno, devia usar as mesmas expressões familiares e pronunciar as palavras com o mesmo sotaque. Contudo, não encontramos uma única palavra de São José registrada no Novo Testamento. As ações falam mais do que as palavras. O silêncio e a humildade de São José são o fundamento da grandeza. Dentre todos os homens que Deus poderia ter escolhido para ser pai terreno de Jesus Cristo, ele escolheu São José, o mais silencioso de todos os homens. São Pedro Julião Eymar escreveu assim: São José, embora o maior dos santos, é o mais humilde e mais oculto de todos. Pensar-se-ia que, para proteger este tesouro precioso, Jesus, Deus onipotente, o armaria a São José com relâmpagos. Errado. São José vê em seus braços um Deus fugitivo e o segue. Encontra consolo apenas em sua submissão e na sua confiança. Quem escreveu foi o beato Guilherme José Chaminade.
São José nunca quis estar à frente do plano de salvação, preferia permanecer oculto. Seu desejo é que toda a atenção seja dada a Jesus e Maria. O silêncio e a humildade de São José, únicos e irrepetíveis, revelam seu poder, sua grandeza e sua influência com Deus. No século XVII, o bispo francês Jacques Benini Boussot, acho que é assim que pronuncia, exaltava as maravilhas do silêncio e da humildade de São José e escreveu: José revelou-se aos apóstolos para que eles pudessem anunciá-lo por todo o mundo. Revelou-se a São José que devia permanecer em silêncio e o manter oculto. Os apóstolos são luzes que fazem o mundo ver Jesus. José é um véu para cobri-lo, e sob esse véu misterioso estão ocultas para nós a virgindade de Maria e a grandeza do Salvador das almas. Aquele que torna os apóstolos gloriosos por meio da pregação glorifica José pela humildade do silêncio. O bispo Boussot tinha São José em tal alta conta que o considerava o maior ser humano do cristianismo depois de Jesus e Maria. Embora a santidade de São José seja oculta e desconhecida para muitos, o bispo Boussot recorda-nos que o objeto mais santo do cristianismo está oculto e velado. Afirma ele: o bem mais ilustre da igreja é aquele que ela mais oculta. O bispo refere-se ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, oculto e reservado em cada sacrário no mundo. É interessante, contudo, que à medida que a prática da exposição do Santíssimo aumentou, também José foi sendo trazido ao primeiro plano de atenção e devoção da Igreja. O desvelar de São José mostra um dos maiores tesouros do cristianismo. As gerações anteriores ficaram encantadas com os avanços que a Igreja tem feito na compreensão do papel de São José e na devoção a ele nos tempos modernos. Porque, embora essas gerações tivessem uma compreensão e uma devoção rudimentares, amavam São José e recebiam de bom grado mais luzes do que tinham à época. Já houve algumas descobertas sobre a grandeza de São José no passado. No século XIV, muitos santos e estudiosos, por meio da própria devoção e do testemunho pessoal, suscitaram na vida e na teologia da Igreja uma consciência maior das glórias de São José. No século XVII, São José em pessoa apareceu na Europa, uma aparição que ficaria conhecida no mundo inteiro e fomentaria uma valorização ainda maior da importância do Santo Patriarca. Em 7 de junho de 1660, em Cotignac, na França, São José apareceu a um pastor com quem falou e realizou maravilhas e milagres de cura. Conta a história que no meio de um dia escaldante, um pastor chamado Gaspard Richard buscou abrigo do sol à sombra das árvores do Monte Belisson, perto da cidade de Cotignac, sudoeste da França. Uma sede intensa acometia Gaspar, que não sabia o que fazer para aplacar. De repente, um homem de aspecto nobre surgiu e apontou para uma pedra e disse: Eu sou José. Levante esta rocha e beba. A rocha era enorme e Gaspar respondeu ao homem que não conseguiria levantá-la sozinho. Impassível, o homem tornou a ordenar que levantasse a rocha. O pastor, relutante, aproximou-se da rocha e, para seu espanto, conseguiu empurrá-la. Imediatamente, uma fonte de água limpa brotou do local onde estivera a rocha. Gaspar bebeu entusiasmado e depois se levantou para agradecer ao homem, mas este tinha desaparecido. Sem ideia de paradeiro daquele homem, Gaspar correu de volta ao seu vilarejo para contar às pessoas o que tinha passado, já esperando que seria alvo de zombarias e ridicularizações. Contudo, muitos ficaram tão intrigados com a história que resolveram segui-lo e viraram a fonte de água limpa. Também notaram que a rocha enorme havia sido deslocada. Conseguiram até ver onde ela estivera antes. Para facilitar o acesso à água, os homens do vilarejo tentaram empurrar a rocha um pouco mais para trás. Foram necessários 8 adultos para realizar esta tarefa.
Foi então que Gaspar se deu conta de que tinha se encontrado com o grande São José. À medida que a notícia do acontecido se espalhava, gente de toda a França começou a chegar ao vilarejo para ver a fonte e muitos milagres aconteceram. Os devotos rezavam a Deus pedindo cura de suas doenças e ele realizava suas maravilhas através de São José e da fonte milagrosa. O rei da França, Luís XIV, ficou sabendo do que acontecia no vilarejo e impressionou-se profundamente. Comoveu-se tanto que consagrou a França inteira a São José em 19 de março de 1661. Também declarou a festa de São José feriado nacional. Cotinat tornou-se tão popular que os moradores da região construíram um santuário a São José em volta da fonte milagrosa. Por mais de 100 anos, o local foi um grande destino de peregrinações, até ser abandonado na época da Revolução Francesa e transformar-se em ruínas. Foi restaurado em 1978 e está hoje sob os cuidados das monjas beneditinas. Na ocasião, Deus também ensinou à Igreja sobre a grandeza de São José por meio dos escritos dos santos e místicos, como Santa Brígida da Suécia, a Venerável Maria de Ágreda e a Beata Ana Catarina Hermerich. Certa vez, a Virgem Maria instruiu Santa Brígida a respeito da grandeza de São José, enfatizando, sobretudo, a glória de seu silêncio. Disse Nossa Senhora a Santa Brígida: São José era tão discreto e cuidadoso ao falar que jamais saiu de sua boca sequer uma palavra que não fosse boa e santa. Nem jamais tomou ele parte em conversas que carecessem de necessidade ou caridade. Era sempre paciente e diligente ao suportar as fadigas, vivia a pobreza ao extremo, suportava as injúrias com mansidão imensa, era forte e constante contra os inimigos, era testemunha fiel das maravilhas do céu. Nos tempos modernos, Deus continuou a desvelar a grandeza de São José por meio dos escritos de duas das santas mais conhecidas e amadas da Igreja, Santa Teresa de Lisieux e Santa Faustina Kowalska. Suas respectivas autobiografias estão sempre as mais populares dos escritos dos santos recentes. Santa Teresinha descreve seu amor por São José na História de uma Alma, conta aos leitores que tinha uma tremenda devoção a São José desde a infância. Conta a história de como quando era apenas uma garotinha, curou-se milagrosamente pela intercessão de São José. Anos mais tarde, já monja carmelita, Santa Teresinha escreveu que rezava para São José todos os dias, atribuindo-lhe incontáveis favores que recebeu. São José visitava Santa Faustina Kowalska com frequência durante as aparições da Divina Misericórdia e lhe assegurava a sua proteção à importante missão que ela havia recebido de fazer o mundo inteiro conhecer a misericórdia divina e confiar nela. Como Santa Teresa de Lisieux, Faustina também rezava a São José diariamente e anotou suas experiências em seu diário. Sem dúvida, os santos e místicos da Igreja fizeram muito para revelar a grandeza de São José. Contudo, acima de todos eles estava a própria Virgem Maria, que parece fazer o máximo para tornar seu esposo conhecido e amado. Pensemos no seguinte: séculos atrás, Maria foi a primeira pessoa a revelar a grandeza de São José ao relatar a São Mateus e São Lucas aspectos da vida de São José que, do contrário, nenhum dos dois conheceria. São Mateus e São Lucas não conheceram São José em pessoa, mas o nunca encontraram e nem falaram com ele. A explicação mais provável para como São José apareceu no Novo Testamento é que Maria falou dele para São Mateus e São Lucas. A esposa de São José é a fonte da informação sobre ele no Novo Testamento. Maria queria que seu esposo nele fosse incluído. São José não era de falar muito, mas sua esposa falou por ele. Ai, gente, desculpa, eu vou ter que parar aqui, mas eu lembrei de Jesus perdido no templo, quando menino, né? A primeira palavra que Maria fala é: eis que teu pai e eu. Ela se coloca atrás de São José. Que união perfeita!
Vamos continuar. Hoje Maria faz isso mais uma vez, por meio de suas diversas aparições. Maria torna seu esposo conhecido ao trazê-lo consigo e ao ensinar a igreja sobre sua importância. É a Santíssima Trindade que está por trás disso, claro, mas não há dúvida de que Maria alegra-se muito com isso e o deseja. Parece que Maria, mais uma vez, pede a Jesus para providenciar mais vinho para o casamento. Beato Gabriele alegra. Nos nossos tempos, Nossa Senhora nos ajudou a entender e a amar seu caro e casto esposo. São José falou-nos do mistério que o envolve da sua grandeza, deu-nos a conhecer um pouco do seu amor por São José, santo amabilíssimo que por anos levou nos braços o Verbo encarnado. Vamos dar uma olhada numa série de aparições que o Beato Gabriele Alegra menciona, bem como algumas que se deram depois de sua morte. Em 21 de agosto de 1879, a Virgem Maria apareceu a 15 pessoas na Irlanda. A aparição ficou conhecida popularmente como Nossa Senhora de Knock, mas São José e São João Evangelista também estiveram presentes. Nem Nossa Senhora, nem os outros visitantes celestiais deixaram palavras ou mensagens. A aparição se deu em meio a uma chuva torrencial e durou muitas horas. De acordo com testemunhos sob juramento daqueles que presenciaram a aparição, São José vestia branco, estava descalço e tinha as mãos unidas em oração, com a cabeça levemente inclinada na direção de Maria, como que para honrar sua grande dignidade de Mãe de Deus. É uma aparição intrigante e misteriosa, mas totalmente aprovada pela Igreja. Em 1917, a Virgem Maria apareceu em Fátima, Portugal. No dia 13 de outubro de 1917, durante a última das 6 aparições marianas aos 3 jovens videntes, São José também apareceu. Como em Knox caía uma chuva intensa no dia da aparição de São José, foi também no dia 13 de outubro que aconteceu o famoso milagre do Sol. Mais de 70 mil pessoas testemunharam o Sol girar e circular como se fosse colidir com a Terra. São José tinha aparecido uns momentos antes do milagre do Sol com o menino Jesus nos braços. Juntos os dois abençoaram o mundo. Todos os 3 videntes de Fátima testemunharam que São José e o menino Jesus abençoaram o mundo ao mesmo tempo. Não se pode subestimar o significado do fato de Jesus ter aparecido como menino e abençoado ao mundo como São José. A mensagem de Fátima tem uma importância capital para os nossos tempos. Irmã Lúcia, a mais longeva dos videntes, afirmou que a batalha final entre o bem e o mal se daria em torno do matrimônio e da família. O céu nos ensinou, no dia 13 de outubro de 17, que Jesus realiza milagres e concede a paz e abençoa o mundo por meio de São José. Outro significado da presença de São José em Fátima é que um elemento crucial do triunfo do Imaculado Coração de Maria, promessa que Nossa Senhora fez a 3 crianças videntes no dia 13 de julho, é que o mundo receba a bênção de São José. Quando a Igreja reconhecer a bênção da paternidade, Jesus reinará nos corações e o coração imaculado de Maria o triunfará. Em 1968, houve uma série de aparições de Jesus, Maria e José em Zeitun, no distrito de Cairo, no Egito. Acredita-se que Zeitun seja um dos locais em que a Sagrada Família esteve durante sua estada no Egito séculos antes. Inacreditavelmente, milagres dos moradores de Zeitun, incluindo cristãos, muçulmanos, judeus e membros do governo, testemunharam as aparições da Sagrada Família. Assim como Knock, não houve palavras nem mensagens. As aparições se deram acima e ao redor de uma igreja copta e foram aprovadas pelas autoridades eclesiásticas copta do local. Talvez as instituições mais significativas dos últimos tempos a destacar a importância de São José tinha sido as experiências religiosas interiores da irmã Mildred Neuzu, também chamada de Irmã Maria Efrem, nos Estados Unidos na década de 50.
Essas experiências religiosas interiores ficam conhecidas como as supostas aparições de Nossa Senhora da América. Embora uma comissão de bispos americanos que investigou o caso tenha decidido que não se podia atribuir origem sobrenatural às visões e revelações da irmã Maria Efrem, no sentido de ocorrências objetivas, essas experiências, contudo, expressam belamente o cerne da verdade sobre São José, que tem sido cada vez mais apreciada pela Igreja como um todo. Em 1956 a 58, o próprio São José teria falado à irmã Maria de Efrem acontecimentos descritos pela comissão de bispos como experiências religiosas interiores subjetivas. São José teria falado da própria virgindade, pureza, obediência e do seu amor por sua esposa. Também informou a irmã Maria Efrem que Deus desejava que o mundo tivesse um maior apreço pelos sofrimentos por que seu coração passou unido ao coração de Jesus e Maria. Ele falou ainda da importância da devoção a seu coração e à sua paternidade espiritual, bem como do desejo de Deus de abençoar toda a paternidade através de si. O reconhecimento das glórias de São José tem tamanha importância que o próprio santo comunicou à religiosa que Deus queria que se lhe honrasse na primeira quarta-feira de cada mês, sobretudo pela recitação dos mistérios gozosos do Rosário e a recepção da Sagrada Família na Sagrada Comunhão. As supostas mensagens de São José para a irmã Maria Efrem nos dias 18 e 19 de março de 1958 têm tamanha importância e magnitude espiritual que merecem ser apresentadas aqui em sua totalidade. A irmã Maria Efrem escreveu: no dia 11 de março de 1958, Nossa Senhora disse: São José virá na véspera de sua festa. Prepara-te bem, haverá uma mensagem especial. Meu santo esposo tem um papel importante a desempenhar pela paz do mundo. Em 18 de março de 1958, São José veio como prometido e estas são as palavras que disse na ocasião: ajoelha-te, minha filha, pois o que ouvirás e escreverás levará inúmeras almas a um novo modo de vida. Por meio de ti, pequenininha, a Trindade deseja dar a conhecer às almas o seu desejo de ser adorada, honrada e amada dentro do reino, o reino interior dos corações. Trago às almas a pureza de minha vida e a obediência que a coroou. Toda a paternidade é abençoada em mim, a quem o Pai Eterno escolheu para seu representante na terra, o Pai Virgem do seu Filho Divino. Por mim, o Pai Celeste abençoou toda a paternidade e por mim ele continua e continuará a fazê-lo até o fim dos tempos. Minha paternidade espiritual estende-se a todos os filhos de Deus e, juntamente com minha virgem esposa, olho por eles com grande amor e solicitude. Os pais devem vir a mim, pequenininha, para aprenderem a obedecer à autoridade. A Igreja, sempre que é porta-voz de Deus, às leis do país em que vivem, conquanto não forem contra Deus e o próximo. Foi perfeita a minha obediência à vontade de Deus, tal como revelada a mim pela lei e religião judaicas. Descuidar disso desagrada imensamente a Deus e faz por merecer uma punição severa no mundo que há de vir. Que os pais também imitem a grande pureza da minha vida e o grande respeito que tive por minha esposa imaculada. Que sejam um exemplo para seus filhos e companheiros, sem jamais fazer intencionalmente qualquer coisa que possam causar escândalo no povo de Deus. A paternidade vem de Deus e deve mais uma vez tomar seu lugar no direito entre os homens. Quando São José parou de falar, vi em seu coração puríssimo, parecia jazer numa cruz, uma cor marrom. Pareceu-me que no alto do coração, em meio às chamas que emanavam dele, havia um lírio e um branco puro. Em branco puro. Então ouvi as seguintes palavras: vê este coração puro, tão agradável àquele que o criou. São José prosseguiu: a cruz, minha pequena,
sobre a qual repousa meu coração é a cruz da paixão, que sempre esteve presente diante de mim, causando-me intenso sofrimento. Desejo que as almas venham a meu coração para aprender a verdadeira união com a vontade divina. Agora basta, minha filha, voltarei amanhã e então darei a conhecer como Deus quer que eu seja honrado em união com Jesus e Maria, a fim de obter paz entre os homens e as nações. Boa noite, minha pequenina. Na noite do dia seguinte, 19 de março de 1958, São José novamente apareceu a mim como tinha prometido e dirigiu-me as seguintes palavras: minha filha, desejo que um dia seja posto à parte para honrar minha paternidade, o privilégio de ter sido escolhido por Deus para ser o pai virgem de seu filho foi somente meu, e honra alguma, exceto aquela concedida à minha santa esposa, jamais foi ou será tão sublime quanto esta. A Santíssima Trindade deseja assim honrar-me, a fim de que toda a paternidade seja abençoada da minha paternidade singular. Querida filha, eu era o rei do pequeno lar de Nazaré, pois abriguei dentro dele o príncipe da paz e a rainha do céu. A mim ambos olhavam em busca de proteção e sustento e não os frustrei. Recebi deles o amor e a reverência mais profundos, pois em mim viam aquele cujo lugar eu ocupava perante eles. Assim, o chefe de família deve ser amado, obedecido e respeitado, e em troca ser um verdadeiro pai e protetor para aqueles sob os seus cuidados. Ao honrar minha paternidade de maneira especial, também honrará Jesus e Maria. A Trindade Divina pôs sob nossa custódia a paz do mundo. A imitação da Sagrada Família, minha filha, das virtudes que praticamos no nosso pequeno lar em Nazaré, é o caminho de todas as almas para essa paz que vem de Deus somente e que ninguém mais pode dar. Então, assim que ele parou de falar, fui agraciada com uma visão única e maravilhosa de São José glorioso. Ele parecia suspenso por, assim dizer, um pouco acima do que se assemelhava a um grande globo com nuvens que se moviam ao redor. Sua cabeça estava levemente levantada e os olhos fixavam-se no alto como num êxtase. As mãos estavam numa posição semelhante à do padre durante a celebração da Santa Missa, com a diferença de alçarem-se um pouco mais. A cor de seu cabelo, bem como a da sua barba muito curta e levemente partida, ao meio, parecia ser um castanho muito escuro. Seus olhos pareciam da cor do cabelo e da barba. Ele estava coberto por uma túnica branca que lhe chegava à altura dos tornozelos. Sobre ela vestia uma espécie de manto que não lhe estava atado no pescoço, mas cobria os ombros e caía graciosamente sobre cada um dos braços até chegar à bainha da túnica. O manto apresentava ou parecia apresentar um tom marrom, às vezes púrpura, ou talvez uma delicada mistura entre os dois. O cinto em volta da cintura tinha cor dourada, assim como as sandálias. A aparência dele, embora bastante jovem, ao mesmo tempo dava a impressão de uma rara maturidade combinada com uma grande força. Parecia um pouco mais alto do que a altura média, os traços do seu rosto pareciam fortes e determinados, algo suavizados por uma doce serenidade. Também vi seu coração puríssimo dessa vez. Além disso, vi o Espírito Santo na forma de pomba pairar sobre sua cabeça. Aos seus lados, um de frente para o outro, havia 2 anjos, um à esquerda, outro à direita. Cada um deles carregava o que parecia ser uma pequena almofada forrada de cetim. Sobre a almofada da direita havia uma coroa de ouro e sobre a almofada da esquerda um cetro de ouro. Os anjos eram inteiramente brancos, mesmo nos rostos e nos cabelos. Era uma brancura bela que me recordou a pureza do céu. Então ouvi as seguintes palavras: assim deve ser honrado aquele a quem o rei deseja honrar. Uau! Se você não entendeu, leia de novo. Tudo que o homem moderno precisa saber sobre a grandeza de São José está contido nas mensagens de Irmã Maria Efrem,
que teria recebido a paternidade espiritual de São José, a paternidade virginal, a aparência jovem, a realeza, a coroa, o coração e o manto. São José fala de sua proteção à família, da importância da paternidade e do desejo do céu de que se estabeleça um dia especial de festa para honrar a paternidade de São José. Deus quer que São José seja conhecido e amado. Meus amigos, percebem o que isso quer dizer? A paternidade de São José faz diferença. A importância de um dia de festa para honrar a paternidade de São José faria um imenso bem espiritual à igreja, às famílias e ao mundo. São José merece ser coroado por seus filhos amados. A experiência religiosa interiores da irmã Maria Efrem também sugerem que São José tem um papel essencial para a obtenção da paz no mundo. São José é evidentemente parte integral do triunfo do coração imaculado de Maria. Por isso sua aparição em Fátima no dia 13 de outubro. O coração de Nossa Senhora triunfará quando ocorrer a restauração da família e do lugar devido a Deus nela. Nada disso acontecerá enquanto a paternidade de São José não for completamente reconhecida pela Igreja. Agora é a hora de São José. Aquele que entre vós todos é o menor, esse é o maior. Lucas capítulo 9, versículo 48. Papa Bento XVI nos deixou. Deixemo-nos contagiar pelo silêncio de São José. Temos tanta necessidade disso, num mundo muitas vezes demasiado ruidoso que não favorece o recolhimento, nem escuta a voz de Deus. Ah, que lindo! Né? Precisamos mesmo de uma festa para que tenhamos aí Ai, Jesus! A Sagrada Família toda reconhecida, né? Porque, como bem deixou aqui registrado, haveremos a paz apenas quando tivermos a restauração das famílias. Então, é o que eu desejo a você, que você honre a São José, para que ele conduza você ao Imaculado Coração de Maria e ao nosso glorioso e amado e adorado e glorificado Jesus. Que a Santíssima Trindade também nos acompanhe. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma a perseverar, se te ajudou a conhecer um pouco mais sobre as glórias de nosso Pai, curta e compartilhe, até para que o YouTube entenda também que as mensagens de Cristo e toda a sua história vieram para ficar desde 2000 anos. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais.